Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Eu sou Hamilton Cidade. No programa de hoje, vamos falar de educação. Eu recebo a fundadora da Escolinha de Português de Montreal, Gabriela Passos. Logo depois, vou receber Priscila Coelho, professora de música, que vem falar um pouco do seu trabalho aqui em Montreal. O programa Cidade Brasil começa agora. Aqui começa o programa Cidade Brasil. Hoje recebo Gabriela Passos, fundadora da Escolinha de Português de Montreal. Para quem pensou que Montreal não tinha escolinha de português, agora, meus parabéns. Obrigada. Como foi que surgiu a ideia de criar uma escolinha de português aqui em Montreal? A Escolinha de Português, esse ateliê de língua e cultura, é uma experiência que eu já vivi. Ateliê de língua e cultura. É um ateliê de língua e cultura. Eu vivi a mesma experiência em Toronto há quase 15 anos atrás. Com uma amiga psicóloga, nós fundamos, no mesmo espírito, um curso, um ateliê de fim de semana. E foi muito bem recebido pela comunidade. Depois a vida passou, mudei de cidade, mas ficou aquela lembrança carinhosa e aquela vontade de retomar. E a escolinha agora está surgindo em Montreal. Qual é a faixa etária dos estudantes da escolinha? A nossa faixa etária para a Escolinha de Português de Montreal é de 5 a 8 anos, para a turminha do sábado de português como língua de herança. O que eu acho uma ideia fabulosa, Gabriela, realmente de ter abrir uma escolinha, porque eu acho que é importante que a gente ensine aos pequenos, ensine às novas gerações a importância de falar o nosso idioma. Claro, isso é fundamental e também manter o vínculo com a cultura brasileira. Então a criança vai ter aquele momento de se sentir igual entre os diferentes, né? Nós estamos em Montreal, uma cidade multicultural, então todo mundo tem um pouquinho diferente e a criança não gosta de diferente. Então no fim de semana, naquele momento, ela é igual entre os diferentes, ela vive essa cultura de origem, a cultura brasileira. Eu acho muito importante também. E como é que é ensinar português a crianças nessa, digamos assim, nesse grande mar anglófono e francófono, né? Como é que é? Qual é o desafio maior? Diz pra gente. O desafio maior é fazer com que o português, como língua de herança, aquele momento, aquele ateliê, seja um momento prazeroso. Que é aí que a gente vai ligar a criança à sua cultura, ao seu vínculo. Então, não é só, além da herança de uma outra língua, que é super importante, ela vai ter o inglês, vai ter o francês e o português, ela vai ter também a oportunidade de conviver com as canções que os pais amavam, brincadeiras de criança, então livros você infantis. Utiliza na sua didática? Isso. A didática é toda voltada para estreitar esses vínculos. Então, a literatura infantil brasileira, a gente vai ter o Clube do Livro, a Hora do Conto, tudo. Inclusive, a nossa primeira convidada é Letícia Dalry, do Príncipe dos Porquês, mas sempre a comunidade integrada e estreitando os laços com o Brasil, com a cultura brasileira, além do português. Claro, claro. Isso. Então, por exemplo, devido à sua experiência já de vários anos ensinando português no estrangeiro, digamos assim, agora tem uma família que está com os 2 filhos em casa e que a família ainda não sabe se matricula ou não, se ensina ou não, se adota ou não o português em casa. Isso. O que você dá como conselho? Eu dou como conselho saber, em primeiro lugar, o nosso método de estímulo à alfabetização é um método criado por Felícia Jennings, que é Inclusive você trouxe, né? É aqui, o Ciranda Cirandinhas, vamos todos ler e escrever. E é um método criado para os brasileirinhos, ou seja, crianças nascidas, que chegaram muito jovens aqui ou nascidas em outro país, qualquer país. Foi realmente formulado para crianças que vivem no exterior. Isso, que crescem no exterior. E talvez elas tenham nascido no Brasil, talvez elas tenham vindo muito pequenas com os pais, mas elas são brasileirinhas. Claro, claro, claro. Então, isso quer dizer, além de ensinar, tem uma finalidade também de manter ou de repassar a cultura brasileira para essas crianças. Isso. O que eu diria também para esse mesmo casal, a gente não pode
deixar de ser quem somos, né? As pessoas não podem deixar de ser quem são. Então, a manutenção do português como língua vai fortalecer a autoestima da criança, que jamais deixará de ser um brasileirinho, né? Então, tem pais que falam assim, não, vão se integrar completamente, vão falar apenas francês, vão falar apenas inglês. As crianças podem se integrar, trazendo a riqueza da diferença. Então, vai ter uma língua a mais, vai ter orgulho da cultura dos pais e vai conviver com a família no Brasil. Nada impede que a integração seja perfeita. Eu acho também esse assunto super interessante nós abordarmos. Nós vamos agora a uma pausa comercial, logo depois nós vamos abordar esse assunto que eu acho muito interessante para os pais, justamente aqui com Gabriela Passo, que está presente aqui no programa Cidade Brasil. Fique sintonizado que Cidade Brasil volta já já. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje com Gabriela Passos, fundadora da Escolinha de Português de Montreal, que está falando assuntos super interessantes ligados à educação linguística das nossas crianças, da nossa comunidade. Mas, Gabriela, voltando àquela questão que nós paramos, por exemplo, a importância de falar o idioma em casa, né? A importância dos pais nesse sentido de incentivar, como é que você vê isso? É fundamental. A criança pode ter resistência, responder na outra língua, como o francês, mas cabe aos pais ter a consistência e o prazer. A criança percebe muito o sentimento, né? O prazer de ouvir músicas brasileiras, o prazer de conversar em português, o prazer de ler um livro antes de dormir em português, o orgulho de ser brasileiro. Claro. Então, tudo isso a criança sente. Por exemplo, eu já tive um exemplo de um casal, que não vou citar nomes, obviamente, que eu acho que a educação compete ao casal, mas que me falaram abertamente que não queria que os filhos aprendessem o português porque achavam que eles não aprendendo português, eles iriam mais facilmente se integrar na sociedade local. Eu achei de uma forma boa, eu respeito a opinião, mas o que você acha dessa visão? Eu tenho uma opinião pessoal baseada em experiência. Pessoas que eu conheci já jovens, jovens adultos, eu também ensino português para estrangeiros, e que são brasileiros, ou por parte de pai e mãe, ou por parte de mãe, ou por parte de pai, mas que trazem uma mágoa muito grande de não ter essa herança, de aprender português já adulto, e aí eles vão com tudo, né? Aprendem português, aprendem capoeira, começam a ouvir samba, vão para o Brasil visitar, mas fica aquela mágoa que sempre será um olhar estrangeiro, mesmo que a pessoa fale muito bem, não vai falar como um brasileiro. Então, a pessoa guarda uma mágoa dos pais que fizeram com a melhor das intenções. Claro, eu acho que seria privar, de repente, uma criança de ter acesso a uma cultura belíssima. Mas esses são mitos, né, que os pais, às vezes, com a melhor das intenções, acolhem. Por exemplo, alfabetização, não existe nenhuma pesquisa científica que diga que alfabetizar em 2 línguas ao mesmo tempo seja prejudicial. Pelo contrário, dar instrumentos para crianças está bem na escola em francês, na escola em inglês, acelerar até o processo de aprendizagem. Mas existe o mito, uma coisa de cada vez, a criança vai se confundir. Como existia há 30 anos atrás, imigrantes no Canadá acreditavam que seria melhor, vamos esquecer a nossa língua, para que a criança faça parte. Como eu digo, é importante fazer parte sendo quem você é. É muito mais interessante, é muito mais profundo, quando a pessoa sabe quem é. Claro, claro. Isso. E voltando agora a falar sobre a escolinha. Matrículas abertas. Quando começam as aulas? Matrículas abertas. Muito importante. Isso. As aulas começam no dia 12 de setembro. Nós agora estamos com a primeira turminha do sábado, 10 da manhã, lá em Saint-Laurent. E os pais estão muito interessados, eu estou super animada. Vamos ter, como eu falei, o Clube do Livro, as crianças vão ter acesso a livros infantis, podem trocar, podem ler na escolinha, levar para durante a semana. Temos a Hora do Conto, que vamos receber autoras para ler os seus livros, suas obras. E vamos ter também semanas temáticas. Isso eu queria falar, vai ser muito interessante, porque a comunidade me procurou, querendo participar, então teremos as semanas temáticas. Vamos ter o Renan Dias, André Dourado, falando de esportes, Luísa Pimentel, falando de meio ambiente. Vamos ter a comunidade chegando aí para participar de várias maneiras. Ou seja, todo mundo participando. Acho que é muito interessante essa participação da comunidade, porque incentiva o trabalho, incentiva as crianças. A comunidade está crescendo cada vez mais. E isso que eu falo também, eu peço ajuda aos pais, que se seu filho é pequeno, você tem uma amiga, um amigo com crianças de 5 a 8 anos, porque eu espero que daqui a 5 anos a escolinha esteja mais forte, com mais horários, com mais espaço, e para isso a gente precisa do apoio da comunidade. E agora,
tem as pessoas que estão assistindo o programa Cidade Brasil que querem matricular, querem ter informações, vamos colocar aqui embaixo. Vamos, mas antes, só uma coisa que eu queria, uma novidade, mas também tem a ver com o nosso assunto. Nós temos agora a turma de português como língua estrangeira e essa turminha está lotada. Quer dizer, tem muito canadensezinho que quer aprender português. Então, uma língua é sempre uma bela herança para se deixar. E sim, nós temos uma página no Facebook, o e-mail da escolinha é escolinhadeportuguesdemontreal@gmail.com. Nós vamos colocar embaixo. O que eu quero agora é que as pessoas compareçam para fazer as matrículas das suas crianças e incentivem seus filhos. É importante nós mantermos viva a nossa cultura no exterior. Isso mesmo, vamos falar do folclore, vamos comemorar as datas especiais, vamos nos divertir muito aos sábados. Gabriela Passo, muito obrigado por ter vindo ao programa Cidade Brasil. Foi uma grande honra receber com essa ideia maravilhosa. Muito obrigada. Bora para frente com a escolinha. Obrigada. Vamos agora numa pausa comercial, logo depois nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Fique sintonizado que voltamos já já. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje recebo Priscila Coelho, professora de música, que tem um trabalho maravilhoso com crianças aqui em Montreal. Priscila, seja bem-vinda ao programa Cidade Brasil. Muito obrigada, é um prazer. Um prazer, minha conterrânea, um prazer de recebê-la aqui no programa. Não é todo dia que a gente tem pessoas do Amazonas aqui passeando. É verdade, verdade. Mas Priscila, conta pra gente um pouco do teu trabalho musical com crianças. Começou quando eu era bem jovem, assim, saindo da infância e começando a adolescência. Aos 12 anos, eu participava de coros infantis e um dia, né, crescendo, observei outro grupo cantando e me emocionei e pensei que isso era algo que eu ia abraçar para o resto da minha vida. E já com 14 anos comecei a ter meu próprio grupo e o tempo foi passando, estudei música e aquela continuidade do prazer de estar ao papo com as crianças foi me preenchendo e me realizando como ser humano e como profissional. E hoje fazem 15 anos que eu estou neste caminho de trabalhar. E eu vi que tens toda uma trajetória acadêmica ligada à música. Sim, eu comecei a estudar música aos 7 anos, estudar piano, já estava cantando também num coro infantil a essa idade e segui. Fui nos Estados Unidos, fiz um bacharelado em música, depois um mestrado em educação. E não estava muito seguro o que ia acontecer até que a oportunidade de trabalhar em uma escola privada com um coro infantil surgiu e eu abracei com todo o corpo. Porque é a tua paixão? É a minha paixão, me preenche. E isso na escola, hoje você ensina aqui em Montreal? Hoje eu estou aqui em Montreal, eu ensino numa escola particular há 5 anos, uma escola anglofônica, e eu trabalho com crianças de jardim até a 6ª série. Qual é a maior dificuldade de trabalhar com crianças nessa idade, ensinar música para crianças nessa idade? O problema é quando você diz para uma criança, a sua voz não é bonita, você não canta, a criança não pensa que é a voz. A criança pensa, eu não sou bom, eu não sou uma boa pessoa. Então, eu parto do ponto de vista que, se a criança pode falar, ela também pode cantar, ela pode ser treinada. Porque o problema de uma criança não poder emitir sons que ela ouve não é um problema de capacidade, é um problema de vocal, é um problema de capacidade auditiva. Ela não pode ouvir corretamente, por isso ela não pode reproduzir. Então, com esse tipo de criança que tem essa dificuldade, que a gente chama de aluno besouro, que repete o som que não consegue sair daquela tonalidade, a repetição é mais intensa, escutar a canção em casa por CDs ou por gravações é mais intensa para que possa ter um resultado que a criança vai ficar feliz e que os pais vão estar prazerosos em ouvir. Então, isso quer dizer, você diz que a gente tem que trabalhar a voz e o trabalho da voz faz com que a criança ela consiga cantar. Seria mais ou menos isso? Sim. Claro que nem todos serão artistas e cantarão em espetáculos solo, mas o canto coral devia ser parte do desenvolvimento sociocultural de cada criança. Faz com que a autoestima seja desenvolvida, seja apoiada, porque ela tem o senso de que ela pertence ao grupo e tem o senso que ela é uma parte importante desse quebra-cabeça que forma um grupo canto coral. Então, ou seja, todos fazem parte. Na verdade, num coral, qual seria a dificuldade, digamos, de regência de um coral? A dificuldade maior é que eles sintam que você é um com eles.
Então você faz parte. Na verdade, você faz parte. Sim. Que não é o regente aqui e o coral lá. Não, nós somos nós somos uma equipe. Eu preciso tanto do teu esforço quanto você precisa da minha condução do teu trabalho. Se você não faz a sua parte, a minha parte vai ficar falha e vice-versa. É que cada um sinta que é importante. Não é pensar, se eu não for, não faz diferença. Não. Cada voz faz uma diferença. Não é porque está no grupão que você não é importante. Essa é a maior dificuldade, que você tenha essa conexão de que o aluno pertence, que o cantor mirim pertence a esse grupo, que você é parte vital. Que faz parte, né? Que faz parte. Eu estou achando super interessante, tenho certeza que os nossos telespectadores também, mas para ficar com aquele gostinho de continue sintonizado no programa Cidade do Brasil, vamos mostrar imagens, mas vamos à pausa comercial, voltamos com imagens mostrando esse teu trabalho maravilhoso para os nossos telespectadores. O programa Cidade do Brasil volta já, fiquem sintonizados. De volta ao programa Cidade do Brasil, hoje recebo Priscila Coelho, professora de música, que está falando um pouco das suas experiências de trabalho com crianças aqui em Montreal. Priscila, super interessante, nós falamos agora sobre regência musical e vamos mostrar um pouco de imagens desse trabalho? Um prazer. Eu já estou curioso para ver um pouco desse trabalho, né, que é justamente trabalhar com crianças aqui em Montreal. Sim, é um prazer. Como eu compartilho, eu trabalho mais intensificamente, trabalho com alunos até a 9ª série, que ensinam música tocando flauta doce, cantando no coro, mas o meu trabalho mais intenso é de jardim a sexta e é realmente uma idade que me atrai, que me anima. A criança dessa idade, ela tem o prazer de fazer o que é correto, de agradar, ela quer acertar. A adolescência já é outra etapa, mas na infância, é um prazer acertar, fazer direito, ser apoiado e ser reafirmado pelas suas capacidades. E olha, eu estou sentindo toda a tua motivação, já está até me motivando, quem sabe se até eu também não vou me matricular para cantar. Será que eu consigo cantar ainda? É possível, é possível. Todos têm um talento que tomamos por não importante, que é o talento chamado tempo. Então, se a pessoa tem a disponibilidade de pôr o tempo para chegar ao seu objetivo, é possível. Tudo é possível quando se quer de verdade, quando se tem um desejo e paixão que funcione. E agora, se nós partirmos para um outro aspecto, estou vendo que aqui no teu currículo, né, é uma coisa assim bem vasta, mas tem também o Priscila pianista. Sim. Como é que surgiu essa paixão pelo piano? Eu tinha 3 aninhos e estava assistindo os domingos concertos para a juventude que passava na Rede Globo quando eu era pequena. Então, estava passando e havia um concerto de piano com orquestra e eu, saltitando assim pela sala, disse para minha mãe, mãe, eu quero ser pianista um dia. Então, quando eu completei os 7 anos, ela me inscreveu no curso de piano e aí começou uma paixão de horas a fio, estudando, que depois serviu de base para quando eu toco com coral, acompanhando nos ensaios ou ensinando as notas que devemos seguir na harmonia, serve como base e é imprescindível. Aprender um instrumento como o piano é imprescindível. E participei de concursos de piano, tive a oportunidade de ficar em 2º lugar nacionalmente, em 1º lugar na região do Amazonas, Pará, Rondônia, região do norte do Brasil, quando era mais jovem, e eram horas a fio, era a minha paixão. É muita 2, dedicação, 3 né? horas por dia. A minha família ia para os banhos, quando morei em João Pessoa, iam para a praia. Eu digo, não, eu prefiro estudar meu piano e terminar minha pecinha. Então realmente, foi uma dedicação que você teve, digamos, integral ao piano. De vida. Até o meu tempo livre eu procurava oportunidades de crescimento, assistindo concertos de orquestras, concertos pianísticos, concertos de canto. É todo o meu ser, me consome até hoje. Eu estou falando que eu estou contagiado com a tua energia, né? Essa energia boa que te levou, inclusive, a escrever poemas em que vão ser publicados agora no mês de setembro, não é isso? Um livro de poemas somente de imigrantes. Conta pra gente também um pouco disso. Sim, é um projeto que se chama No Poetique, desenvolvido por um grupo que apoia o Multicaf, que é uma instituição que apoia os imigrantes, é um lugar onde eles podem se alimentar com preço simbólico. Todos os fins lucrativos deste projeto serão para o Multicaf em Côte-des-Neiges. Eu fui escolhida, entre outras pessoas, como imigrantes que falam inglês ou francês como segunda língua, submeti meu poema e ele foi escolhido e no mês de setembro será o lançamento, será um preço simbólico o livro
o preço de $10 para ajudar. Sem fins lucrativos, teremos uma pequena cerimônia e quero ficar sabendo dessa atividade. Um dos meus poemas foram escolhidos, mas começou quando eu estava estudando música e às vezes eu queria interpretar melhor e dizer, se eu colocasse palavras, será que eu ia expressar melhor quando eu tocasse sem palavras? E eu comecei a colocar palavras nas canções que eu aprendia, músicas eruditas como Mendelssohn, Bach, e colocava as palavras e assim eu internalizava a interpretação pianística daquela peça. E depois, fora alguns momentos de vida, tristezas, altos e baixos de adolescente, eu começava a escrever tudo aquilo que eu estava sentindo. E então, hoje, um desses poemas será publicado e me dá muita alegria. Parabéns. Um prazer. Parabéns pelo esse trabalho. E agora, quem estiver assistindo o programa Cidade Brasil, que quiser matricular os filhos numa escola de música em que tem essa professora motivadora, o que tem que fazer? Bom, eu ensino em uma escola particular. Se a pessoa tem interesse de tomar classes de piano, classes de canto, eu também ensino aulas no meu próprio estúdio. Então, o meu e-mail é pfcoelho7@gmail.com. Nós vamos colocar na telinha aqui agora embaixo, para todas as pessoas ficarem interessadas em entrar em contato com a Priscila, que tem esse entusiasmo maravilhoso, que eu tenho certeza que está aí o dom da arte de ensinar. Realmente um prazer. Inclusive, essa semana eu vou colocar uma pequena edição. Esta semana eu estive em Chicago, visitando com a minha família, e lá foi onde eu comecei a minha carreira como professora formada. Porque comecei a ensinar sem ser formada no Brasil desde o 2º grau, mas como professora formada com bacharel, eu comecei ensinando em Chicago. E um dos meus alunos hoje está lançando o seu CD esta semana, e eu o encontrei no Facebook e disse, parabéns, meu aluno, que felicidade. Ele mandou uma mensagem pessoal e disse, são professores como você, ele me chama Miss Coelho, que me levaram onde eu sou hoje. Tudo que eu sou grato a vocês. E isso foi uma emoção grandíssima. Eu estou sentindo essa emoção. Parabéns mais uma vez. Isso é fruto do seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo ao programa Cidade Brasil. É uma honra lhe receber. Um prazer e estar volte aqui. sempre. Sim, com muito prazer. E vamos a uma pausa comercial e o programa Cidade Brasil volta já já. Fiquem sintonizados. Aqui termina o programa Cidade Brasil. Nosso muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima quarta-feira aqui na IC Televisão.